Constituindo o Direito com os acadêmicos do Centro Universitário Univel, Arthur Russoni, Jennifer Dalpra, Heloíse Vassen, Evandro Ronsani, Marcos Felipe e Heloísa Andrade. Olá a todos, sou o aluno Marcos Felipe e hoje estou aqui novamente com a minha colega Jennifer Dalpra no 6º episódio do nosso projeto de extensão, o podcast Constituindo o Direito, um projeto da Univel Centro Universitário para com a comunidade. E nossa pauta hoje são os casos procedentes do fornecimento de medicação, de exames e cirurgias que são garantidos pelo Estado e pelo nosso Sistema Único de Saúde. Então, após o paciente preencher os requisitos necessários, os protocolos e os critérios que têm por objetivo o tratamento e a medicação disponível, as doses corretas e a racionalização do fornecimento da medicação que é oriunda do SUS, o paciente, então, ele é avaliado por um médico perito e será deferido pelo médico mesmo se ele está apto ou não a receber aquela medicação. Estimula-se um prazo de em torno de 15 dias, entre a entrada do paciente e a avaliação. E quem realiza essa avaliação é uma equipe técnica de médicos que são competentes, que possuem o conhecimento do quadro clínico do paciente e qual será o resultado do uso dessa medicação. Então, quando a gente trata de requisição de cirurgia e exame, a gente tem um prazo muito maior do que a requisição de medicação, devido à alta demanda e à procura da sociedade com o SUS. Então, quem faz a avaliação, tanto no caso da cirurgia quanto no caso do exame, é o próprio médico, que comprovando o necessário encaminha o paciente para os exames pré-operatórios, para ver se ele se encaixa nos padrões, se ele consegue realmente realizar aquele procedimento. E feito isso, o paciente ele entra então numa fila de espera, que dependendo do procedimento e da quantidade de pessoas que estão aguardando pelo mesmo procedimento, pode demorar anos, então ele pode requerer e demorar mais de um ano para que ele realmente consiga fazer esse procedimento. E devido a esse longo prazo de espera, a maioria das pessoas elas acabam buscando outras alternativas, como por exemplo a realização desse procedimento em hospitais particulares. Olá a todos, eu sou a aluna Jennifer Dalpra e vim complementar um pouquinho do que o meu colega Marcos Felipe falou até o momento, que a gente tá em mais um episódio juntos, No 3º episódio a gente comentou sobre os requisitos, desse pedido e hoje a gente vai comentar como vocês utilizam esses requisitos, Por que tem que ser preenchido esses requisitos? O SUS ele fornece já medicamentos. Se você tem uma determinada doença, o SUS ele já fornece um medicamento básico lá para essa determinada doença e você só vai lá, leva um requisito do médico, leva um dos requisitos que é o laudo do médico, explicando que você tem aquela doença e o SUS prontamente está lá para te entregar o medicamento necessário. Em muitos casos, precisa um medicamento de um valor aquisitivo um pouquinho mais alto e que o SUS não fornece, Como o SUS fornece o básico, outro medicamento que é um pouquinho mais diferente, o SUS não fornece. E aí, Jennifer, como que eu faço para conseguir esse outro medicamento? Eu não tenho dinheiro para pagar, mas eu queria esse medicamento, eu preciso desse outro medicamento. Bom, gente, aí a gente entra em outro termo, Eu vou explicar para vocês como vocês fazem isso, porque foi um caso prático que ocorreu na minha família, foi a forma que fizemos e eu vou explicar para vocês assim. Você vai com o pedido do médico, no Ministério Público. Vai no Ministério Público da sua cidade e pede, solicita, eu preciso desse medicamento. Aí o Ministério ele vai pedir assim, e como você precisa desse medicamento? Por que você precisa, E você não tem condições de pagar, então você vai ter que provar para o Ministério Público que você não tem condições financeiras para pagar esse medicamento e não tem como no momento, ter, porque é um valor aquisitivo muito alto e o porquê que você precisa desse medicamento. Porque ele é um medicamento melhor, porque ele vai me ajudar nisso, porque ele tem isso de diferente e você vai demonstrar para o Ministério o porquê que você quer, o porquê que você precisa. Depois disso, ele vai designar um advogado para ti
e quando ele designar esse advogado, ele vai entrar com o processo agora contra o Estado. Ele entrando vai ter 3 instâncias, né, em que vai ser requerido e pedido esse medicamento, essa cirurgia ou esse exame, que pode ser perdido, que pode ser ganhado. Você entra, aí o Estado fala, ok, né, vamos te fornecer. O Estado pode falar, não vamos te fornecer por isso, por isso. Mas o fator a gente tem que entrar, a gente tem que tentar pedir pro Estado, porque às vezes, de fato, não tem condições, e às vezes as pessoas não têm informação que elas podem ir lá e pedir, elas podem ir lá e requerer. Mas eu não tenho dinheiro para pagar um advogado particular. Ok, o Estado está te fornecendo um advogado se você precisa também, mas se você tem condições, mas você acha que ainda o medicamento, você quer requerer o medicamento, né? Você não quer pagar, você ainda tem direito de ir lá e pedir para o SUS se ele pode te fornecer, pedir para o Estado se ele pode te fornecer, e assim funciona, né? Eu sempre digo, né, que o Estado ele está prontamente ali, os direitos estão ali. O direito ele não socorre para quem dorme, né? Se você está precisando, esse é o momento de você ir lá e pedir para o Estado. Não pode esperar passar, que vai chegar um ponto e falar assim, meu Deus, você está vivendo até agora sem esse medicamento, por que você está vindo aqui bater na porta do Estado agora? Então, eu acho que é um fator muito bom as pessoas ouvirem isso, irem de atrás, procurarem seus direitos, baterem na porta do Estado e perguntarem, e falarem, e gritarem quando perceberem que não conseguem, né? Então, vocês respondendo, vendo aqueles requisitos que está no podcast anterior, vocês complementando esses requisitos, vocês entram, procuram um advogado, se informem melhor, né? Depende da sua região também, do estado que você vive, mas procurem um advogado, se informem e vão atrás dos seus direitos, peçam esse medicamento que acredito que vocês vão conseguir. Você ouviu o podcast Constituindo o Direito. Obrigado por nos acompanhar até aqui.